Alguém já te perguntou se você sabe desenhar e a sua resposta foi: eu sei copiar, mas não sei desenhar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Boneco de Palito dessa quarta-feira. Toda quarta-feira às 18 horas da noite a gente conversa sobre desenho, arte, criatividade. E a nossa conversa de hoje é um clássico, né? Quem nunca respondeu que sabe copiar, que se tiver ali uma referência, consegue arranhar, fazer alguma coisa, mas que não consegue criar. E o nosso papo de hoje, ele é sobre o uso de referências no desenho, certo? Porque eu noto que muitos desenhistas iniciantes confundem a questão do uso da referência, né? Não sabem direito quando copia e quando cria, se é errado, se é certo usar a referência, certo? Então vamos começar pelo começo, um clássico da Paula. Gente, é o seguinte, a gente tem, eu gosto de organizar a questão das referências. A referência é o quê? É aquela imagem, ou objeto, fotografia ou desenho que você olha para poder se inspirar e desenhar, ou talvez no seu caso copiar, certo? E eu gosto de organizar a referência em 3 categorias, certo? Aquela referência que você olha para poder copiar, aquela referência que você vai olhar, vai se inspirar, você copia a maior parte dela, certo? A ponto que você ainda consegue reconhecer essa referência, a referência original, mas você também já coloca alguma coisa do seu traço na referência, certo? E a criação de fato. Então, o nosso boneco de palito de hoje é conversar sobre essa questão do que é cópia, do que é criação, do que é inspiração e da questão do uso da referência, se é certo ou se é errado, porque às vezes alguns alunos já me perguntaram, né, eu só sei desenhar se eu estiver olhando, não sei desenhar de cabeça, como se fosse uma obrigação saber de tudo, de cor, que está aí no mundo de cabeça para poder desenhar. Então a gente também vai tirar essa dúvida no boneco de palito de hoje, certo? Se você ainda não conhece aqui o canal, se esse é o seu primeiro vídeo, não se esquece de se inscrever para mais conteúdos como esse, para a gente continuar conversando sobre desenho. Já me conta nos comentários o que você achou do tema do nosso boneco de palito de hoje. Não esquece de me dizer o que você achou, se você já passou por essa situação, certo? E aí, vamos lá. A referência, como eu falei, é aquilo que a gente utiliza para a gente poder estar fazendo o nosso desenho. E existem vários graus de uso de uma referência. Existem também vários tipos de referência. É completamente diferente você fazer o desenho olhando um objeto que existe, um objeto que você pode tocar, um objeto tridimensional, que você pode girar, certo? De, por exemplo, uma fotografia, que você não pode colocar em outro ângulo, certo? Que você vai ter uma parte da informação original. Uma outra referência seria o desenho de outras pessoas. E também já é completamente diferente, porque assim, quando a gente desenho ele é uma abstração, certo? Ele tem um grau de abstração. O que isso quer dizer? Significa que a gente vai estar sempre, por mais realista que seja o desenho, mas a gente vai estar sempre reduzindo alguma informação da referência original, especialmente se ela for tridimensional, certo? Então, quando eu olho um desenho que já existe, eu já estou lidando com a redução que outra pessoa fez daquele objeto. Vamos falar em termos de xícara, tá? Eu adoro canecas, xícaras. Então, a gente vai usar como modelo, assim, para esse nosso raciocínio, uma xícara. Imagina que eu fiz o desenho de uma xícara. Quando eu faço esse desenho da xícara, eu já reduzo ali uma parte da informação, eu já estou, digamos assim, analisando e sistematizando essa informação. De modo que quando outra pessoa vai desenhar a partir da minha xícara, provavelmente ela vai ter mais facilidade do que se ela pegar, por exemplo, a fotografia de uma xícara, certo? Então, você pega ali a fotografia, você já tem mais informações que você mesmo vai ter que abstrair, que você mesmo vai ter que sistematizar e organizar. E, por último, a gente teria a xícara em si. Você poder pegar na xícara, colocar em outros ângulos, também já teria um outro grau de dificuldade.
certo? E nesse último grau de dificuldade, ou seja, das coisas reais, a gente ainda vai ter as coisas reais estáticas, ou seja, quando eu contrato um modelo vivo para ficar lá pousando, feito estátua para mim. Quando eu, no estúdio, por exemplo, eu organizo a iluminação, organizo uma mesa ali com frutas, né, com taças, com uma louça, para poder fazer um desenho de natureza morta, certo? E eu vou ter o desenho de coisas que se mexem, certo? Então eu vou ter coisas que não se mexem, que são estáticas, que eu posso de alguma maneira manipulá-las para ficar numa posição mais interessante em termos de composição. E eu vou ter coisas que se mexem, como por exemplo pessoas e animais. Aqui em Fortaleza, que é onde eu moro, né, durante as aulas do meu curso, desenho para quem não sabe desenhar, a gente tem uma modalidade de aula que é a aula de campo, que a gente vai a campo para poder desenhar. E geralmente em praças, parques, né, museus. E aí você chega lá, por exemplo, numa praça, num parque, é cheio de gatinho, às vezes de cachorro, mas principalmente de gato. Às vezes a gente tem a sorte de encontrar um calango, né? E de pessoas andando, sentando, lendo, transitando. E você parar para desenhar essas pessoas ou esses animais, a qualquer momento eles podem se mexer e sair da posição que você achou interessante. Então você tem que ter agilidade e a técnica para capturar, certo? Essa pessoa, esse animal o mais rápido possível. Às vezes até uma planta, gente, assim, você tá desenhando, bate o vento, começa a ventar, começa a chover, ou se você tá pintando, tá fazendo uma pintura a partir ao ar livre, o sol, o próprio sol, ele vai ou se pondo, ou nascendo, né? Ou se você está, por exemplo, no nascer do sol, aí o sol vai mudando a iluminação e você vai ter cores diferentes, você vai ter uma iluminação diferente, sombras para um lado, sombras para o outro, certo? Então a gente teria esses graus de dificuldade com relação às referências. Eu acho que no último grau estaria as referências vivas, orgânicas, que se mexem, certo? E aí a gente capturar esse movimento ou capturar aquela posição rapidamente antes que a pessoa ou o animal se mexa. E daí a gente teria, né, essa possibilidade de desenhar coisas a partir de uma visão mais de estúdio, onde a gente orquestra, onde a gente modela, né, seja pessoas, o animal acho que não dá, né, pra gente ter ele paradinho ali para você estar vendo, né, tá? Mas você pode, por exemplo, desenhar a natureza morta, eu amo fazer desenho de observação e tenho muitos objetos para poder estimular tanto a mim como os meus alunos a estar sempre desenhando de observação. Então, por exemplo, exemplos de coisas que você pode ter para poder se estimular a fazer desenhos de observação. Tá vendo esse fusquinha que eu tenho aqui? Eu desenho ele, faço um tutorial no curso de desenho para quem não sabe desenhar, desse fusquinha. Então, às vezes, a miniatura de um carro, uma miniatura bem fiel, certo? Uma outra coisa que eu adoro, né, mexendo aqui no meu cenário, ó, miniaturas, essas réplicas aqui, que são bem próximas, tá? São de plástico, mas são bem durinhas. Então, essas miniaturas de animais, certo? E de resto, eu sempre falo para os meus alunos que em casa a gente tem coisas interessantíssimas para estar desenhando sempre, principalmente se você está aprendendo a desenhar garrafas, embalagens. A gente pensa só na embalagem do detergente, na embalagem do sabão, do amaciante, do shampoo. Todas eles têm formatos diferentes, certo? E se você está aprendendo a desenhar, fazer esses desenhos de observação a partir desses objetos é riquíssimo, vai te ensinar demais a aprender a desenhar, certo? Sobre proporção, sobre forma geométrica, sobre, às vezes, a relação entre um objeto e outro, se você está desenhando mais de um objeto, composição, certo? E também, assim, de você poder estar treinando o seu olhar, porque o desenho, né, ele também ele é esse desenvolvimento da nossa percepção visual, das nossas habilidades visuais. E aí o desenho de observação tridimensional, ele tem uma carga maior de estímulos do que, por exemplo, uma fotografia, do que, por exemplo, um desenho já feito, certo? Então, agora que a gente entendeu esse universo das referências, o que pode ser uma referência, certo? Vamos desmistificar outro mito, assim, com relação às referências. Não é errado utilizar referências para desenhar.
em momento algum, certo? A não ser que você tenha uma memória eidética, que é aquela memória fotográfica, que você lembra de todos os detalhes, de tudo que você já viu, ter essa memória visual muito forte, é inclusive necessário que você esteja sempre cercado de referências, certo? Para que você tenha boas referências, cercadas de referência, para que você, eu vou desenhar uma garrafa, tá? Eu tenho uma garrafa, eu tenho essa garrafa aqui, ó. Vou desenhar essa garrafa, mas, Paula, era outra garrafa que eu imaginei. Tá bom, tenho outra garrafa aqui. Paula, é outra garrafa que eu imaginei. Tenho outra garrafa aqui, ó. Então, gente, eu sou cheia de garrafa, então vai adiante. E o meu ponto com isso é, você se cerca, tá, de referências, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes. Eu já desenhei essas garrafas 1000 vezes, assim, durante os cursos, eu já desenhei mais de 30 turmas. E se você pedir para eu desenhar de cabeça, talvez eu não vá conseguir desenhar todas. Talvez eu vá conseguir desenhar algumas. Por quê? Que eu posso dispensar a referência. Quando você pode dispensar a referência? Quando você já desenhou tanto, infinitas vezes, que aí sim você lembra de todos os detalhes, seu corpo já acostumou, sua memória, você tem aquilo ali de alguma maneira fresco na sua memória. Mas isso vem muitas vezes através de um processo de observação e de um processo de repetição. Uma outra coisa que eu sei desenhar de cabeça, árvores. Por quê? Porque também nas minhas turmas de desenho, tá? E aonde eu dei oficina, e aonde eu passei para ensinar desenho para alguma pessoa, é um dos temas que eu mais ensino, é como desenhar árvores, certo? Então, algumas coisas é natural que algumas pessoas saibam de cabeça, mas entenda, quando a pessoa sabe desenhar de cabeça, não é porque ela decorou magicamente aquilo ali, mas muitas vezes ela passou por esse processo de desenhar, muitas vezes, de observar bem a referência, de estudar antes a referência, para poder chegar nesse patamar em que ela consegue desenhar e não precisa olhar na referência. Agora, assim, ó, mesmo desenhando muito árvores, se você me pedir agora para eu desenhar um cajueiro, eu vou ter que olhar a referência, porque eu não tenho um cajueiro memorizado na minha cabeça, entende? E vamos lá, você que é interessada em anatomia humana, anatomia animal, quer desenhar animais, quer desenhar pessoas, quer desenhar plantas com precisão, tá? Eu estou selecionando esses 3 assuntos, porque esses 3 assuntos são anatômicos. Então, eu tenho anatomia botânica, anatomia animal, anatomia humana. E em todos esses 3 casos, eu tenho uma infinidade de coisas para estudar em termos de desenho, certo? Eu vou pegar aqui o meu livro de anatomia botânica. O livro é esse, certo? Ele está em inglês e eu vou abrir aqui uma página em que ele disseca uma planta para entender os formatos da planta. Espero que dê para ver tudo direitinho, tá? Mas olha só o que ele está fazendo. Ele está desmontando uma planta. Ele, no caso, ela, né? É uma autora. Ela está desmontando a planta para poder entender pedaço por pedaço da planta, certo? Anatomia humana. Adoro mostrar a referência de anatomia humana. Vou pegar esse daqui, tá? Curso de desenho anatômico. E olha só pela capa, gente, não precisa nem abrir, só pela capa, a gente já tá vendo aqui, ó, desenho de músculo, desenho de osso. E para você aprender anatomia humana, você não é obrigado a decorar todos os músculos, todos os ossos, a não ser que você seja desenhista e estudante de medicina ou médico formado, médica formado, você não é obrigado. Então, gente, sobre essa questão do certo e do errado no uso da referência, em termos eu quero desenhar de cabeça, você não é obrigado. Pelo contrário, é muito interessante que você se cerque de referências boas e de qualidade. Como é que eu sei se uma referência é boa? Primeiramente, por exemplo, ela tem que estar correta. Se eu vou desenhar uma flor, se eu vou desenhar uma pessoa, e ela vai estar numa posição específica que eu preciso conhecer mais profundamente as partes, como eu mostrei para vocês nos livros de anatomia humana, no livro de anatomia botânica, certo? Que você, por exemplo, não invente um músculo que
que não tá lá, que não existe, entende? Então, assim, ela tem que ser precisa, ela tem que te dar informações sobre aquilo que você está desenhando, e ela tem que ter qualidade no sentido nos livros, a gente não vai ter esse problema. Acontece que hoje em dia a gente vive na era em que poucas pessoas, não vou dizer ninguém, mas poucas pessoas estão consultando livros, né, para poder fazer as coisas. Então, assim, a gente pega muita coisa na internet, muita coisa no Pinterest, muita coisa no Google, e não tá errado, tá, gente? Mas quando você for selecionar a sua referência do Google, do Pinterest, olha a qualidade da imagem, como assim, tem imagem que às vezes é pixelada, certo? Que é o quê? Quando aparece aqueles pontinhos na imagem, tem imagem que é reduzida, e você às vezes precisa ampliar para ver mais um detalhe, e você não consegue. Então, por mais que você ache muito bonita uma imagem que você achou na internet, se ela está com resolução muito pequenininha, se a imagem não está com boa qualidade, está aparecendo aqueles pontinhos, você não está conseguindo ver os detalhes, essa provavelmente não é uma boa referência para você estar utilizando para você desenhar, certo? Eu gosto de falar de banco de referência. Eu acho que todo desenhista deveria montar o seu banco de referência. Muitos desenhistas montam, certo? Eu sou de um tempo, parece que eu sou muito velha, mas não sou, mas assim, eu sou de um tempo que a gente ainda fazia as coisas muito analógicas quando eu aprendi a desenhar em 2010, tá, gente? E isso significa que assim, a gente usava pastas de papel de carta para recortar coisas de revistas, de jornais, de livros, de uma série de cantos, para a gente ir formando esse banco. Hoje em dia, além dos livros, eu acho que no computador, como a gente acha muita coisa no computador, na internet, você pode criar uma pasta, tá, no seu computador, onde você vai guardando suas referências. Então, por exemplo, eu tenho no meu banco de referências pessoal, eu tenho imagens só de paisagem, imagens só de animais, imagens só de comida, que são os 3 temas principais, né, natureza, comida e animais, as coisas que eu mais desenho, uma pasta só de objetos. Você pode ir criando categorias para poder organizar suas referências de acordo com as suas preferências. E você pode organizar também de acordo com as técnicas. Eu quero só animais pintados em aquarela. Eu quero só natureza feita com nanquim. E você vai organizando e vai categorizando. Isso facilita tanto o seu trabalho na hora de desenhar. E principalmente naqueles dias que você não está inspirado, não está inspirada, naqueles dias que você está querendo bater o bloqueio criativo, você ter esse material e dar uma passeada no seu banco de referências, você já vai encontrar uma série de coisas ali que vão estar te inspirando a estar colocando a mão na massa e desenhando, certo? E agora, eu acho que a cereja do bolo dessa nossa conversa, né, é a gente está conversando sobre o uso da referência, mas a gente falar diretamente sobre a questão da cópia, que é o título dessa nossa conversa de hoje, certo? Não é errado você copiar desenhos, principalmente se você está começando e se você está fazendo essa cópia para estudar um traço, estudar uma colorização, estudar uma composição. Veja bem, aquele desenho que você está copiando, principalmente se ele for um desenho de boa qualidade, de um desenhista já mais experiente, certo? Porque às vezes a gente já vi muito aluno pegando cópia de desenho que ele mesmo poderia ter criado, tá? Então, assim, minha sugestão procure, por exemplo, os grandes clássicos. Olha o tanto de traços interessantes que a gente tem, por exemplo, através dos personagens que a gente conhece nas revistas em quadrinho, como, por exemplo, o Hergé, né, que faz o Tintin, o Calvin e o Hobbes, o Snoopy, certo? A própria Turma da Mônica, né, nossa referência nacional. Então, assim, vai selecionando, e mesmo que sejam desenhistas desconhecidos, eu estou falando, né, traços de desenhistas conhecidos, certo? Mas pega assim também, mesmo que sejam desconhecidos que você achou na internet, mas que estejam bem desenhados, que sejam boas referências, essa pessoa, ela provavelmente teve que estudar composição, vai ter se você gostou, é porque tem alguma coisa lá, tem um conjunto de coisas que está certinho
como por exemplo a composição, a proporção, às vezes a perspectiva, o ponto de vista em que aquele desenho está sendo visto, certo? Às vezes a textura que está sendo utilizada ali, tem coisas ali, tem elementos ali que você quer aprender. Então nada mais justo que você estude aquele desenho, que você copie, certo? E que você copie no intuito de estudar. Muito importante é que você, quando você for compartilhar, se você for compartilhar, você deixe claro quais são as suas referências. Não dá, é muito claro a gente, por exemplo, pegar, eu vou fazer aqui o Snoopy, e eu chegar e dizer, olha o desenho que eu fiz, assim, como se fosse meu, como se eu tivesse criado, todo mundo vai saber que eu não sou a criadora do Snoopy. Mas imagina que você pegou, sei lá, o desenho de uma pessoa perdida no Japão, que ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, entendeu? E diz que é seu, que você que criou, tá? Então, assim, além disso não ser legal, no sentido ético da coisa, é ilegal no sentido de que se aquela pessoa algum dia descobrir e resolver processar, ela tem todo o direito. A gente entra nas leis de direitos autorais, certo? De criação autoral, como qualquer outra produção intelectual. Então, assim, é muito interessante que você copie, certo? Não tem problema você, principalmente se você está no início, se você não sabe, se você quer muito aprender a desenhar, mas não sabe por onde começar, você começar através da cópia. E isso vai te ensinar muita coisa sim, certo? Nos seus primeiros passos, você vai intuir coisas que depois você vai aprender. Por exemplo, se você fizer um curso de desenho, você vai conseguir identificar. Mas aí chega um momento que só copiar não é mais interessante. Que a gente começa a querer também trazer algo novo, algo nosso. A gente começa a imaginar coisas e começa a querer trazer para aqueles desenhos que nos inspiram, que nos motivam a estar pegando no lápis e no papel. E aí, nesse momento, a gente tem aí esse processo de inspiração, certo? Onde a gente tem aquela referência do desenho, ou da pintura, ou da fotografia, ou seja lá o que for, certo? E aí você faz mais ou menos parecido, ou faz inspirado naquilo ali, mas você também já começa a colocar algo seu. Eu acho que um exemplo que eu posso dar para vocês disso é esse meu quadro aqui do Ronnie, onde todo mundo sabe que o Ronnie é um personagem do universo Harry Potter, não é um personagem meu, não é um personagem que eu criei. Eu vou até aproximar ele um pouco, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir colocar ele de volta no lugar. Mas, tá, eu pego aqui o meu quadro do Ronnie. E aí, o que acontece? Eu consigo reconhecer que esse é o personagem. Mas, ele, ao mesmo tempo, ele não é o Ronnie dentro da estética lá do Harry Potter. Ele é o Ronnie da Paula. Por quê? Porque já tem algo do meu traço ali no desenho daquele personagem. Mas, claramente, você consegue perceber que não é um desenho 100% criado, assim, feito do zero, porque você já conhece a referência, certo? E aí, novamente, você pode estar se inspirando numa pessoa que não é conhecida, que ninguém sabe quem é, mas mesmo assim, deu crédito. Eu fiz esse desenho inspirado na arte de fulano de tal, mas já coloquei nele, né, o meu estilo. O que está muito na moda na internet, né, muito mainstream, são os DIYs, que é o desenho você mesmo, que é o quê? Eu, como artista, libero uma arte minha autoral para que outras pessoas possam fazer as suas versões dentro dos seus estilos, certo? E aí é muito legal, né? Porque o próprio artista libera, em termos de direitos autorais, aquela arte para que ela possa estar sendo estudada, copiada por outras pessoas, certo? E para que outras pessoas possam se inspirar e colocá-las dentro do seu estilo. Por último, a gente falou de cópia direta, a gente está falando de inspiração. E eu acho que o último degrau, o degrau da criação, vamos desmistificar também. Porque sabe aquela frase da física do Lavoisier, eu acho, né? Que na natureza nada se perde, tudo se constrói, se reconstrói. Enfim, gente, o que eu quero dizer com isso você não cria do nada. Você não vai criar algo totalmente seu da sua cabeça se você também antes não estiver apoiada em referências. Só que daí o seu uso da referência, ele não é mais tão direto como na cópia, e ele assim, tem a questão da inspiração, mas
digamos assim, você recorta, tá? Primeiro que são um conjunto de referências. Eu nunca vi ninguém criar inspirado só em uma coisa, só em uma referência. É um conjunto, certo? E você vai tirando um pedaço daquilo ali e vai se apropriando e tornando seu. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha arte autoral, para eu desenvolvê-la, eu estudei o período barroco na história da arte, certo? O rococó e a arte nouveau. Se você olhar para o meu desenho autoral, talvez você não reconheça nenhum desses 3 movimentos da história da arte, certo? Mas eu estudei aquilo ali e aquilo ali me inspira a criar a minha própria arte. Como assim? Por exemplo, desses 3 movimentos, o que eu trago para mim, tá? Se você conhece alguma coisa do barroco, do rococó e da arte nouveau, você sabe que são 3 movimentos onde a gente tem muitos detalhes. São artes que exageram na quantidade de detalhes e de ornamentos. É tão ornamentado que algumas pessoas dizem que beira o brega, tá? A gente vai ter esse excesso de ornamentos nesses 3 movimentos. Não é que a minha arte seja super detalhada e ornamentada, mas eu procuro sim, na hora de aplicar, por exemplo, as texturas, na hora de trazer elementos abstratos, na hora de trazer, né, os ornamentos da minha pintura, de exceder um pouco ali, de não ser uma coisa tão limpa, tão reta, tão linear. E isso é um valor que eu adquiri, que eu me inspiro através do movimento barroco. Então, tá vendo como a relação entre a sua criação autoral e aquilo que te inspira, ela existe, mas ela não é tão direta, assim, a ponto de você, por exemplo, olhar para minha arte e dizer, olha, a Paula se inspira no barroco. Às vezes não, às vezes as pessoas reconhecem sim a referência direta. Tá? Uma outra coisa que me inspira é o traço cartoon. Eu estudei cartoon durante praticamente os 12 anos que eu desenho, que eu aprendi a desenhar. Eu amo cartoon. E aí o meu traço ele não poderia ser outra coisa que não fosse cartoon, certo? Então tem essa referência direta do cartoon, tem a referência direta da história da arte, do movimento barroco, certo? Pensar aqui em outra referência que me inspira nas minhas criações, a pop art, outro movimento da história da arte. E nota só, não é... Pode ser que seja, tá? Um artista ou um tipo de arte, assim, mas geralmente para mim, pelo menos para mim, funciona mais em conjunto, certo? Então eu posso te dizer, por exemplo, que eu gosto de Rembrandt, que eu gosto de Caravaggio, dentro do movimento barroco, mas não é só a arte de Rembrandt, não é só a arte de Caravaggio que me inspira, certo? O barroco em si, enquanto um valor, enquanto uma representação gráfica de um período histórico em que as pessoas estavam em conflito, certo? E que isso era exagerado, externalizado, dentre outras coisas, com excesso de ornamentos. Então, assim, como eu estava falando para vocês, né? Eu tenho o barroco, tem também a pop art. A pop art, ela surgiu num momento em que os artistas precisavam ganhar dinheiro, né? Se instalou o sistema capitalista depois da Revolução Industrial do meio para o final do século XIX, ali pelos 1850 e poucos, certo? E aí na virada do século, o que a gente tinha ali depois do movimento romântico, uma série de artistas miseráveis, e aí mais ou menos ali por 1930, 1940, uma série de artistas disseram assim, não, eu quero ganhar dinheiro com arte, certo? Além disso, o que aconteceu para o surgimento também da pop art? A arte contemporânea, que surgiu, né, com o famoso mictório de Marcel Duchamp, e ali daquela arte do absurdo, aquela arte contemporânea que segue a lógica absurda e escandalosa da publicidade, da propaganda, onde tudo vale para chamar a atenção, né? A gente tem também aí, nesse começo do século XX, o surgimento das grandes mídias de massa. Então, olha só, a pop art, ela é esse resultado desse processo histórico de grandes mudanças
do surgimento da contemporaneidade, das mídias de massa, do efêmero, certo? De assumir, do artista assumir que ele quer ser bem pago, sim. E aí o que esses artistas começaram a fazer? Começaram a recortar personagens e pessoas e fatos históricos e coisas icônicas das grandes mídias de massa e trazer isso e transformar em arte, ou seja, colocar uma linguagem própria, pegar aquilo que por natureza é efêmero, mas ao mesmo tempo é altamente iconizável, identificável, porque as coisas na grande massa a gente critica muito, mas a gente se identifica. Funciona por causa disso. Então, por exemplo, eu tenho uma sereia desenhada que ela tá com a camisa e na camisa dela tem a cabeça do Mickey, tá? Então, sempre que possível, na minha arte, eu gosto de estar trazendo, nem sempre é possível, mas sempre que possível, eu gosto de estar trazendo algum elemento, né, do pop, algum elemento que é reconhecível através das grandes mídias. Significa que eu estou inteiramente de acordo, adoto todos os valores da pop art na minha arte. Significa que a minha arte é pop art? Não. Mas significa que aquilo ali, aquelas reflexões que foram feitas na pop art, elas me influenciam diretamente na hora de fazer a minha criação, certo? Então, assim, o poder de criar, ele vem, eu diria, dessa grande observação, estudo e sistematização daquilo que já existe. Identificação, de você olhar aquilo ali e ver um pedaço de si, e através disso você vê qual era o pedaço de si que você quer mostrar para o mundo através da sua arte. E por último, para a gente fechar esse vídeo, eu diria que é isso, gente. Assim, a arte autoral, ela também é autoral não apenas porque ela tem um traço, uma linguagem própria, certo? Que não nasce do nada, como a gente acabou de conversar, de fazer toda essa recapitulação de coisas da história da arte para a gente poder entender. Mas a arte autoral, ela também é uma arte, é um desenho que tem uma mensagem própria. Todo desenhista, ele quer contar uma história, ele quer falar alguma coisa, ele tem uma mensagem para ser entregue ao mundo. E quando a gente desenha, a gente sente logo na arte autoral essa mensagem muito clara. Porque desenhar é justamente, tá? Acho assim, existem muitas definições de desenho, mas acho que a definição de desenho que eu, Paula, adoto é justamente isso, é você ter essa mensagem, essa ideia que você quer comunicar para as pessoas e ter uma linguagem própria que comunica para essas pessoas essa mensagem de maneira visual, certo? Então tem esse casamento entre a forma, entre os recursos gráficos, entre o desenho enquanto linguagem e aquilo que você quer contar. Então, por exemplo, às vezes, vamos lá, aquarela. Aquarela é um traço muitas vezes delicado, né, aéreo, assim, é uma coisa... A própria aquarela ela é translúcida, certo? Então, ela vai ter camadas esfumaçadas, pela própria translucidade, a gente trabalha com o branco do papel, então, assim, às vezes ela vai ter tons mais pastéis, né? Então, a aquarela, ela é um veículo, ela é uma técnica, de repente, para você passar essa coisa mais sutil, essa coisa mais delicada, essa visão de mundo, essa mensagem, né? Digamos assim, que você vê a sutileza das coisas. Dentre outras coisas, eu estou dando exemplos, tá? Não estou dizendo que a aquarela serve só para isso, não. Até mesmo porque tem aquarelas que são explosões, assim, de cor, de poder, e que não tem nada de delicado, tá? O óleo, tradicionalmente, dentro da história da arte, a gente vai ter muito fortemente o óleo representando o realismo, os detalhes, né? Porque a própria tinta óleo, ela possibilita que você crie uma textura, que você
crie assim, uma superfície que você possa detalhar as coisas que se aproximam bastante de um grau de realismo, certo? Então, assim, eu tô dando exemplos de tintas, de técnicas, de coisas que a gente usa que fazem parte da linguagem visual e que você pode harmonizar, que você pode aprender para passar a sua mensagem. Gente, espero que esse papo tenha ajudado, assim, no final, agora que eu acho que a gente deu até um nível de filosofada, né? Mas, assim, espero que esse papo tenha podido te ajudar a entender melhor o que é cópia, por que a cópia não é necessariamente errada, certo? O que é inspiração, o que é criação. Entender também, às vezes eu vejo muitos alunos iniciantes querendo aprender a criar logo no começo, certo? E assim, no começo, minha sugestão é que você se concentre em fazer o feijão com arroz bem feito, aprender as técnicas, né? A dominar seu traço, as técnicas, os materiais, estudar mais sobre estilos, sobre padrões, sobre história da arte, sobre movimentos artísticos, o que era feito antes, o que é feito hoje, tá? Para você criar uma base sólida para um dia você levantar o seu próprio edifício. Para não pular etapas, para não chegar, eu sei que muita gente aprende a desenhar porque está querendo criar, comunicar essa mensagem que todo desenhista carrega dentro de si. Mas é que nem aprender a ler e a escrever. Você não pode, por exemplo, estando na alfabetização, querer fazer, por exemplo, a mesma redação que você vai fazer quando você for fazer vestibular, por exemplo. Percebe o grau de diferença, né? Assim, ou, por exemplo, você está aprendendo a ler e escrever, você fazer uma super poesia, assim, porque criança faz poesia, né? E muitas vezes são poesias lindíssimas. Mas a gente vai ter, por exemplo, textos mais complexos, poesias mais complexas, tá? De poetas que viveram de poesia, que não foi ali na alfabetização que ele criou o best-seller dele. Talvez ele já estivesse ali plantando a sementinha dele como poeta, fazendo seus primeiros poemas, suas primeiras poesias, certo? Mas com certeza aquilo ali amadureceu conforme ele foi ganhando domínio da língua, domínio das regras gramaticais, domínio de lexo, que é o quê? Quantidade de palavras, certo? E, assim, eu acho muito semelhante, tá? Não sei se todo mundo acha, assim, todos os professores, mas eu acho muito semelhante ao desenho. Quando você está aprendendo a desenhar, você está aprendendo um conjunto de técnicas que são a sua gramática, e você está aprendendo um lexo, que é o quê? As coisas que você sabe desenhar, que são, por exemplo, a quantidade de palavras que você sabe escrever, certo? Então, agora que a gente, né, conversou, não esquece de me contar nos comentários o que você achou desse papo. Se surgiu alguma dúvida, se você concorda, se você discorda, né? Se tem uma opinião diferente, no que te ajudou a esclarecer mais sobre essa questão. E é isso, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa nossa recapitulação sobre o que é referência, quando é que a gente usa, por que a gente usa, como que a gente usa, certo? A qualidade das referências, que são muito importantes. E é isso, eu sou a Paula Viana Mendes, se você ainda não me conhece, professora de desenho e pintura, aqui na cidade de Fortaleza, Ceará, com turmas presenciais, mas também nesse Brasilzão, concurso online, desenho para quem não sabe desenhar. E estou sempre muito feliz de estar compartilhando esse conhecimento com vocês, tá? Por isso que eu sempre peço para vocês dizerem o que vocês estão achando. E espero ver vocês nos próximos vídeos, nos próximos bonecos de palito. Um abraço!